Convido o vereador Davi Ismael para proceder a sua leitura favorita do texto bíblico, Excelência. E todo mundo de pé. Salmos, capítulo 49. Ouvi, ó povos, o que vou dizer, escutai, habitantes da terra, tanto humildes como grandes, ricos e pobres indistintamente. A minha boca ditará a sabedoria, e o meu coração meditará pensamentos profundos. Aplicarei o ouvido ao provérbio sábio, revelarei ao som da lira a minha sentença. Porque hei de eu temer nos dias maus, quando me cercar a malícia dos meus traidores, dos que confiam nas suas torturas e se vangloriam das suas riquezas, o homem não pode remir-se a si próprio, nem pagar a Deus o seu resgate. Texto lido, senhor presidente. Muito obrigado, vereador. Solicito, então, ao primeiro secretário Davi Ismael que faça a leitura da ata da sessão anterior. Olha, ensina andando como é que faz o negócio da ordem do dia lá, que você daquele jeito. Pega aí. Ata da 37ª sessão da terceira sessão legislativa, 17ª legislatura, Salão Maria Ortiz. Davi Ismael, Fabrício Gandini, Anderson Marins, Zito Maia, Vinícius Simões, no exercício da presidência, confirmaram presença no início da sessão às 17 horas. Estando o vereador Devani Luiz Emanuel em representação. O presidente declarou aberta a sessão, leitura do texto de Ezequiel. Logo em seguida, solicitado pelo vereador Davi Ismael o registro de sua ausência na sessão anterior, quando participava da reunião do Conselho do Condema. Leitura e encaminhamento dos projetos de lei número 114/2015, de autoria do Fabrício Gandini. Logo em seguida, manifestaram sobre os assuntos o vereador Davi Ismael, requerimento tribuna livre, o senhor Robson Willi, que tratou do assunto a relação sociedade civil com o executivo. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada pelo senhor presidente. Ata lida como redigida, senhor presidente. Solicitou ao vereador a leitura do expediente interno. Lula deu... O plenário tem alguma retificação a fazer? Não havendo, a data é dada como aprovada. É para ler essa matéria aqui. Lula deu uma surra. Essa aqui? No panelaço? Não, não é a outra. Leitura do expediente interno, presidente. Daquele jeito, hein? Daquele jeito. Vai. Projeto de lei 116, vereador Luiz Emanuel. Altera a lei municipal 6.967, de 21 de junho de 2007, que institui programa habitacional de interesse social no projeto Terra e dá outras providências. Sugiro a sua inclusão em discussão especial, senhor presidente. Defere? Projeto de lei 117, Luiz Emanuel. Altera a lei 8.174, de 21 de outubro de 2011. Inclui-se na discussão especial. Projeto de lei 118, Luiz Emanuel. Proíbe a locação e cessão de cães para fins de guarda. Inclui-se na discussão especial. Indicações de diversos vereadores. Votos de pesar. Não, é todas. Votos de pesar. As indicações de número 2.282 até a indicação de número 2.318. Defiro. Voto de pesar, vereador Serjão, 44, vereador Serjão, 45, vereador Serjão, 47. Defiro.
Votos de louvor, 432 a 439. Em discussão? Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Justificativa de ausência, vereador Rogerinho. Número 5, justificativa de ausência, número 6, 2015, vereador Anderson Marinho. Defiro. Audiência pública, Reinaldo Bolão, sobre o tema diversidade e intolerância religiosa, na data de 9 de julho, no plenário desta Casa de Leis. Defiro ao senhor Emanuel para as anotações. Ordem, expediente interno lido, senhor presidente, não pude constatar a existência de um expediente externo. Agradeço aos senhores vereadores. Encerrado o pequeno expediente, a presidência passa ao grande expediente, com a hora das lideranças partidárias e oradores inscritos. Primeiro orador inscrito é o vereador Luiz Paulo Amorim. Que se encontra ausente, mas o seu vice-líder do PSB, na ausência do líder do PSB, o vereador solicita autorização para fazer uso da palavra. Com a palavra, então, o vereador vice-líder. 5 minutos. Queria dar uma boa tarde. Em primeiro lugar, ao vereador Marcelão, frequentador da Igreja Evangélica Batista de Vitória, como pude constatar na noite de ontem. Aos vereadores, aqueles que nos acompanham da galeria, estou vendo aqui de longe, acho que é o Xará. Deus te abençoe. Tenho hoje a oportunidade, enquanto vice-líder do PSB, partido de maior bancada, e assim continuará em razão da fusão que estamos nos dispondo a fazer, falar um pouquinho justamente desse caminhar político eleitoral. Reiterar que a fusão não ocorre por uma busca por atender uma nova legislação eleitoral. A fusão entre PSB e PPS é fruto de um debate antigo, que fortalece, sem dúvida, os dois partidos. Ao mesmo tempo, tranquiliza o mercado político, que vinha colocando a todo instante o nome do Renato Casagrande como um dos eventuais pré-candidatos para o próximo ano. Assim, o grupo do PSB se junta e soma esforços com o grupo aguerrido do PPS, dando origem, talvez, ao PSB 40, ou como diz o vereador, futuro presidente do partido em nosso município, PPSB. Somamos esforços rumo a um projeto político, não um projeto de poder, mas um projeto de gestão. Daí a maior afinidade. São programas de governo, programas de partido, com muitos pontos em comuns suficientes para nos possibilitar sentarmos à mesa e discutir por que não caminharmos junto para o resto da existência dos partidos. E o projeto e o partido se dispõem a debater absolutamente tudo, a conversar e a dialogar e a construir entendimento sobre tudo. A preocupação que tenho é que toda vez que se tenta dialogar com pessoas que pensam todas iguais, toda a mesma coisa, nós não ouvimos o outro lado. E acho que aquilo que aconteceu na segunda-feira foi algo muito próximo a isso. Última segunda teve o debate da securitização, um debate importante, mas foi escutado um lado. Aguardo a realização e a existência de um outro momento. Que possamos ter conhecimento do outro ponto de vista, dos outros argumentos, para assim formarmos a convicção. Não convicção eleitoral, mas sim uma convicção de gestão. A proposta que tem nesse momento, e reitero, é a criação de uma comissão especial de acompanhamento da situação fiscal do município de Vitória. Oportunidade que teremos de avaliar não só a securitização, mas absolutamente qualquer outra proposta de redução de custo, elevação de tributos, qualquer outro tema, para que assim possamos ajudar, não a nenhuma gestão, mas sim ao município de Vitória.
É esse o anseio, é essa a disposição, é isso que nos inclinamos, senhor presidente, enquanto vereadores do Partido Socialista Brasileiro. O segundo orador, liderança inscrita, é o vereador Anderson Marinho. Vereador Anderson Marinho, estando ausente, vereador Zezito Maio, estando ausente, vereador... Eu olhei para a cadeira de Vossa Excelência. 5 minutos, Excelência. Depois de Vossa Excelência, Luiz Emanuel, que está ausente. É liderança. Não, eu poderia, mas eu tenho um assunto importante, senhores presidentes, senhores vereadores, falar aqui, o sofoqueiro, Luizinho, de plantão, ter paciência. Eu estou com os pareceres que entreguei a Gandim logo que cheguei aqui, sobre securitização, que eu estou encaminhando para cada vereador, porque a minha posição está amadurecendo e eu estou com uma posição quase formada. Antes que Marcelão pergunte qual é só para mim, Marcelão, que vai ficar. E eu não entreguei a Vossa Excelência, nem a Luizinho, vou entregar, aonde está muito difícil a gente achar uma constitucionalidade da matéria, porque aonde vai é só inconstitucional. Vereador Luizinho tem batido muito nessa tecla. Se tiver para os fofoqueiros de plantão ter paciência, é porque se votar contra, é porque quer votar contra o prefeito, Luciano, porque é partidário. Por isso que eu falei que Rogerinho não me representava aqui como líder desde o primeiro dia que ele foi. Não, porque quando faz a vontade é partidário, quando não faz a vontade não é partidário. Eu deixo de público aqui, Luizinho já tomou essa posição, toma a minha de público também. Se fizer o Refis 2, eu voto favorável. O governo do Estado faz. É legal, é constitucional. Nós já votamos uma aqui. Agora, tem que respeitar a posição do prefeito. Se ele acha e convencer que é constitucional, é um direito dele. Direito dele. É um direito político de todo mundo fazer. Porque até antes do prefeito ser candidato, hoje é prefeito, ele estava fora do jogo, se viabilizou, peitou todo mundo, no bom sentido. Se viabilizou, o prefeito da cidade, e respeitamos. Qual o problema? Democracia é essa. Qual o problema? Nenhum. E está aqui porque, quando nós tivemos aqui na audiência pública, vereador Luiz Paulo Amorim, a doutora Santuza, vereador Luizinho, disse que como ela vai entrar contra, se o projeto for passado nessa casa, e for promulgado, ou sancionado ou promulgado, ela vai entrar como presidente da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo, e aonde o presidente da Ordem, Seção Espírito Santo, falou que vai acampar. Que se alguma associação jurídica de procuradores, que é o caso, são advogados, a Ordem vai estar do lado. Está aí, está gravado, não é o vereador Zezito que falou? Então nós temos que ter cuidado. Por exemplo, nós temos um advogado aqui na casa, que ele tem a carteirinha da UAB, que é o vereador Davi. E outra coisa, vereador Nami, quero que fique registrado, vereador Nami. Vereador Nami, eu quero, como parlamentar, eu não sou nem disso, eu peço, como parlamentar, já fiz por escrito, o parecer da Procuradoria da Casa, juntado nos autos desse processo. E eu quero também ver, que eu já fiz, e aí o ex-vereador Toninho está aí, por que o parecer da Procuradoria da Prefeitura não está juntado aos atos do processo que está aqui? Senhor presidente, eu quero, e estou na boa vizinhança da Vossa Excelência, eu fiz oficial, e peço, que não é minhas palavras exigir, peço que o meu direito seja respeitado nessa casa. Eu quero ver o parecer da Procuradoria dessa casa.
se é constitucional ou não. Que eu já sei, as fofocas correm, que os procuradores não estão à vontade de dar pela constitucionalidade, porque não é. E doutor Marcelo, nosso procurador, homem de bem, advogado, brilhante, professor, não é possível que eu já falei 5 minutos, não é possível. Eu não já falei 5 minutos, eu não falei. Eu peço para rodar a fita, eu não falei 5 minutos, estou prestando atenção. E ele é professor, e eu quero saber, senhor presidente, por que ainda não consertou? Porque dinheiro a casa tem. É por causa da securitização também? Nós vamos fazer securitização aqui na Câmara, presidente? Acho que não, né? Então, é isso que eu quero ver. Eu quero ver o parecer dessa casa. Vereador Nami, senhor, prestando atenção, eu gostaria que Vossa Excelência pedisse a Procuradoria dessa casa para esse final de semana, porque me parece que vai ter uma audiência pública aqui, capitaneado pelo vereador Gandini, que eu acho que é excelente. Quanto mais audiência pública, se me garantir que esse projeto não é inconstitucional, eu voto. Vai ter que me garantir. Porque todo mundo fala aqui, vereador Gandini, vereador Luizinho, tem que prestar atenção, o vereador Rogerinho, que é o líder do prefeito, que me parece, eu vou procurar, que o de Belo Horizonte não passou pela Câmara. O prefeito fez por decreto. Por que lá fez por decreto e aqui tem que fazer pela Câmara? Lá foi feito por decreto, é em Belo Horizonte. Não passou pela Câmara. Em alguns lugares do país, vereador. Então ele pode fazer isso. Então, eu acho que nós temos que ter calma. Ficou quase 2 meses o refis. O refis passou nessa casa, eu era presidente da Comissão de Finanças. Gandini era o presidente dessa casa. Tivemos um acordo de cavaleiro, cumprimos, votamos o refis e quase a unanimidade. Só acho que o vereador, só 3 votos contra, Marcelão Bolão e o vereador Luiz Emanuel. Mas a maioria, e respeita o voto de quem vota contra. Agora, se vai fazer isso ou aquilo, eu topo a discussão política, vereador Nami. Mas eu quero saber, pela primeira vez, eu fiz um pedido de informação ao Executivo e fiz por escrito para Vossa Excelência, senhor presidente. E não adianta roer a unha, não. Se pode até comer o dedo todo. Eu quero saber qual o parecer da Procuradoria dessa casa, que é uma Procuradoria efetiva. Aí eu quero ver se eles vão botar. Se eles têm aquilo roxo para botar no papel para dizer que é constitucional. Eu quero ver a Procuradoria dessa casa, que, aliás, não tem nenhum procurador aqui hoje. Eu já acho estranho. Eu quero fazer isso e espero da Vossa Excelência, porque aí vocês vão ter que me caçar, que eu vou tirar paletó, tirar camisa e vai dar uma confusão nesse negócio aqui, porque é um direito meu e vocês estão me cerceando, não. Estão tomando de mal grande o meu direito. Esse negócio, isso aí é para bacana, para enganar bobo. Porque o rico, quando rouba, é humilhante. O pobre lá, pescador que roubar, é ladrão. Então, para mim, é ladrão, se não tiver o direito de dizer aqui, estou me tomando de mão grande. Não de ladrão, que não é isso, vereador Nami. Estou me tomando do meu direito. E aí você vai ver um homem grande não adianta Davi vir com Bíblia, nem você nem inclui, não. Nem o capeta vai me segurar aqui, que eu quero ver o parecer dessa casa. É ali, não pode, vereador Bolão? É não ter o parecer dessa casa que eu pedi por escrito. Aí eu quero ver nossos procuradores aqui efetivos, que eu tenho orgulho dessas procuradorias, que, aliás, eles até merecem, que ganham mais do que nós que são vereadores. Eu não quero nem estipular teto, porque em tudo quanto é lugar, os funcionários não podem ganhar mais do que vereador. Aqui eles ganham, eu acho justo, porque eles são os homens que estudaram, gastaram e tem que ser bem pago. E eu quero ver aqui a caneta, porque a OAB já me falou aí e já me deu tranquilidade. Orador inscrito, vereador Luizinho Coutinho. Pelo tempo 10 minutos. Em seguida, vereador Sejão e depois vereador Luiz Paulo Amorim. Excelência, eu vou perguntar meu tempo com a liderança da Praia do Canto, da Penha, de Camburi, meu amigo Davi Ismael. Vereador Luizinho, agradeço a oportunidade de fala. Vejo daqui o Ceará, a quem cumprimento. Ontem
Ontem foi comemorado o Dia do Líder Comunitário, te vejo hoje, não te vi ontem, tenho a oportunidade de parabenizá-lo pelos Vossa Excelência já foi líder comunitário também, Excelência? Não, eu não. Eu não. É uma pena. Não tive esse privilégio. E esse outro ponto de vista, porque em cada momento que a gente ocupa, a gente passa a adquirir pontos de vista diferentes. Sim. Isso sempre é enriquecedor na formação de uma convicção. Por exemplo, a securitização. Por ser advogado, eu tenho um ponto de vista. E cada um vai tendo um ponto de vista. O vereador Luizinho sempre fala do ponto de vista enquanto servidor da prefeitura, o que é algo absolutamente normal. O que me foi questionado pelo vereador Zezito, e eu gostaria de avançar no debate, é que realmente, vereador Zezito, a presença, eu, Davi Ismael, não posso ignorar a presença do meu presidente aqui no plenário na última segunda-feira, que foi o Homero Mafra. Realmente esteve aqui. Tive a oportunidade hoje de ligar para o escritório dele e solicitar uma agenda. Porque aquilo que foi passado, do ponto, da premissa que foi passada para ele, ele chegou a uma conclusão. A dúvida é, ele examinou o projeto de lei que temos hoje em debate em nosso município, ou ele partiu de uma premissa de São Paulo de 2006 que está desatualizada e que realmente ali, se fosse feito aqui com a mesma formatação de lá, seria contrário? Não sei. Quero ter a oportunidade de diálogo com o doutor Homero Mafra justamente para sanar algumas dúvidas. Mas vejo que, se partimos de premissas erradas, chegaremos às conclusões diferentes. E não poderemos comparar banana com maçã. Quero aproveitar, ontem também foi comemorado os 15 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal, um marco na moralidade da política em nosso país, estado e município. Um marco, uma oportunidade que as pessoas começam a entender que as coisas não se fazem de qualquer jeito, que a tramitação dos projetos, a forma de tramitação, a forma com que se tinha os gastos públicos, a execução dos gastos públicos não é mais a mesma. Passamos a ter regras exigentes. Hoje o vereador Nando tem a oportunidade de experimentar na condição de chefe deste Poder Legislativo o que é viver um mandato de 2 anos, esse segundo biênio, sempre olhando que existe a lei de responsabilidade fiscal. Aí, tudo precisa ser levado em conta, gasto com funcionário, a existência de licitação, quando se dá dispensa de licitação, a justificativa, absolutamente tudo, para termos tranquilidade. E a gente aproveita para elogiar, não só lembrar a passagem dessa data, dos 15 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal, para valorizar o trabalho de TCU, os tribunais de contas, a forma com que eles agem, de uma forma fiscalizadora e que confere à população uma credibilidade daquilo que está acontecendo, está conforme às nossas leis. E essa tranquilidade precisamos ter com relação à securitização. Em particular, quero rechaçar aquilo que foi ventilado de que iremos votar na próxima, amanhã, quinta-feira ou na próxima terça. Não temos tempo hábil. Não temos tempo hábil de votar nem na próxima quinta, nem na próxima terça. Opinião particular. Mas o entendimento que tenho, que está em construção, me leva a acreditar que a proposta, desconectada com o contexto econômico na qual ele está inserido, realmente pode levar a interpretações erradas. Não podemos apreciar o projeto de securitização desconectado com a situação econômica de qualquer um dos municípios. São Paulo se tentou isso em 2006. 2006, salvo engano, pelo José Serra, que não deu tempo do Haddad. E a prefeitura, naquele momento, se dispõe no momento econômico brasileiro favorável, uma capital, a mais rica, terceira maior arrecadação do país,
só perdendo para a União e para o Estado de São Paulo, buscou uma securitização na qual terceirizava a cobrança dos inadimplentes, esquecendo que o momento econômico era bom, era próspero, era de momento de bonança, aquilo que a gente tem na Bíblia por vacas gordas. E nesse momento é totalmente diferente. Vereador Marcelão. Vereador, Vossa Excelência me preocupa muito quando Vossa Excelência fala isso da questão de São Paulo, por exemplo, passar um momento financeiro, econômico bom naquele momento e queria, em 2006, e queria securitização. Esse negócio de securitização, ao meu modo de ver, independente da prefeitura estar bem ou estar mal, como Vossa Excelência acabou de falar que a prefeitura estava bem e queria a securitização, isso é igual aqueles filmes que a gente via antigamente que achava os tesouros, né? Achar o tesouro, né? A política brasileira, não só daqui de Vitória, mas em todos os municípios do Brasil, achar o tesouro, porque está todo mundo querendo isso. E eu acho que a própria prefeitura tem condições de fazer isso, ela mesmo não terceirizando esse serviço e não tendo esse deságio que é muito grande nessa cobrança. A grande sacada, vereador Marcelão, é primeiro, que a gente não fala em deságio, a gente fala de remuneração de capital. E isso precisa ser levado em conta. Que a gente está remunerando, não tem deságio. Mas tem um deságio. Segundo, como advogado, me posicionaria contrário a qualquer terceirização da cobrança dos inadimplentes. O que não ocorre. Na proposta apresentada, quem irá buscar a adimplência dos títulos podres e inadimplidos será a Procuradoria da Prefeitura de Vitória. Procuradoria exclusiva, de forma exclusiva. A remuneração do capital do investidor será dado pelo fluxo mensal. O fluxo mensal de pagamentos inadimplentes. Mas quem vai buscar não será a prefeitura, não será o investidor, e sim a prefeitura. Então, vereador Marcelão, espero assim afastar de forma muito clara, pela leitura do projeto apresentado, que não há terceirização. Mas por que eu falo do momento econômico? Uma coisa que a gente não pode deixar de constatar em nosso município é uma crise econômica pela qual passamos. Uma crise nacional, o que prejudica por erros administrativos da presidenta Dilma, e que ontem, mais uma vez, ocorreu um panelaço e um pronunciamento do presidente do PT e do ex-presidente Lula. As paneladas, os panelaços ecoam em todos os locais da cidade e no país, demonstrando uma insatisfação e ratificando o momento de crise pelo qual passamos, crise política e crise econômica. Mas a perda de receita em nosso município, advinda do recálculo do ICMS, precisa ser constatada e não pode ser desprezado por nenhum dos meus pares. Vereador Luizinho. Excelência, eu quero parabenizar Vossa Excelência. E Vossa Excelência aí com uma postura brilhante, como agora PPSB. Parabéns, a maior bancada nessa casa, né, nessa fusão do PPSB, 5 vereadores nessa casa. Vossa Excelência está aí, tem uma postura de um grande líder, né, do prefeito Luciano Rezende. Mas como Vossa Excelência coloca aí, eu tenho assim, uma grande preocupação com a forma, a dificuldade que passa o município, e a gente tem uma sugestão que fiz uma indicação de que a gente tem que estudar uma forma de fazer com que o prefeito Luciano Rezende é um prefeito jovem, um prefeito que tem a credibilidade da cidade de Vitória. Eu acho que o prefeito tem condição de pedir aos inadimplentes do município de Vitória que venham pagar diretamente essa dívida com a prefeitura. Essa é a minha posição. Porque quando a dívida entra na prefeitura, muitos não sabem, mas ela entra com 30% de aumento.
Se você virou de um ano para outro, numa inflação de quase 7% ao ano, você deve à prefeitura X. Quando é inscrito em dívida ativa, já se inscreve com 30% de aumento. Então, se o prefeito fizer um estudo para que possamos devolver, dar um deságio nessa dívida para que a população, igual foi feito com o Refis, eu acredito que nós não vamos arrecadar 130 milhões, não. Eu acredito que nós vamos arrecadar mais de 200 milhões pela credibilidade que o prefeito tem com essa cidade de Vitória. Encerrando, eu peço tão somente 30 segundos. A conclusão que tem, vereador Luizinho, é que precisamos dialogar sobre o tema securitização. De forma muito clara. O líder do prefeito certamente há de explicar em pormenores o projeto. Mas quero deixar ao representante do prefeito e ao líder do prefeito nesta casa, o líder vai explicar aqui hoje? Não sei se hoje, mas ele vai defender. Vereador Rogerinho. Porque quinta-feira me parece que vai para votação já, né, vereador? Não, certamente não temos sanado todas as dúvidas. Mas então, a única, obrigado. eu só quero, respeitando o tempo regimental, deixar o seguinte: securitização é um remédio amargo no momento de doença e a gente tem que entender se vivemos ou não esse quadro agudo. Mas o pedido que faço ao vereador Rogerinho é que não deixem desconectado esse tema securitização do tema do protesto, que tem afetado negativamente a imagem de todos os vereadores da casa. Próximo orador inscrito, vereador Sérgio. 10 minutos. É o que, Márcia? É o que, Márcia Loba? É o que, Márcia Loba? Boa tarde, senhores vereadores. Muita honra venho aqui transmitir algumas palavras. Vereador, meu amigo Luiz Paulo Amorim, vereador Davi, vereador presidente Namichek. Continuar esse debate tão importante para a cidade, que é o debate da securitização, que já estamos fazendo aí algumas semanas. E eu gostaria também, senhor presidente, de pedir encarecidamente Vossa Excelência que colocasse esse assunto em pauta assim que se esgotasse as discussões, porque é um assunto bastante polêmico, está gerando muitas dúvidas em nós mesmos e na população, e que até nos técnicos mais conceituados, e nós precisamos exaurir esse debate antes de qualquer tipo de votação. Seria muito prudente da nossa parte. Vereador Sérgio, e é o que eu espero de Vossa Excelência. Pois não. Eu queria sugerir ao presidente, que Vossa Excelência falou isso, vereador Sérgio, o presidente possa convocar uma audiência pública com todos os vereadores aqui nessa casa para estar discutindo melhor isso. Né? Eu não sei, eu gostaria de ouvir, presidente, de Vossa Excelência sobre essa questão. Se puder falar aí no microfone. Tá, vereadores, só se ele me der o tempo depois que ele vai falar, pode ficar à vontade. Já está lá 1 minuto e meio, eu estou um assunto muito longo aqui para poder discorrer. Vereadores, eu gostaria até de uma atenção especial, principalmente daqueles vereadores que não participaram da audiência pública aqui de anteontem, promovida pelo vereador Zezito, de grande importância para o esclarecimento dessa questão da securitização, mas eu gostaria de destacar o artigo escrito hoje pelo jornalista Vitor Vogas, aqui da coluna Praça 8 da Gazeta, que ela é bastante explicativa e didática, vereador Marcelau. E aqui sai, entre aspas, uma declaração, eu gostaria até de começar por aqui, uma declaração do secretário da Fazenda, Alberto Borges, que diz o seguinte: toda operação de crédito que você faz, você vai ter que honrar isso no futuro, você tem que pagar um dia. Não tem jeito. Senão teríamos que parar de fazer operações de crédito. Então, essa operação de securitização nada mais é que uma operação de crédito. E se é uma operação de crédito, eu quero partir do seguinte princípio. Vereador Zezito, que promoveu a boa audiência pública. Vereador Davi, que eu prestei muita atenção no que Vossa Excelência falou aqui. O discurso, o debate deve partir do seguinte premissa:
o prefeito está nos pedindo autorização para fazer uma operação de crédito. É igual o seu filho vai te pedir para comprar uma bicicleta. Ah, papai, eu pago à vista ou pago em 10 vezes? Você vai perguntar o quê? Qual que é a taxa de juros? É a coisa básica, elementar. Quanto é que você vai pagar por isso? Então, nós precisamos saber qual que é a taxa de juros que está embutida nessa operação. Ah, não tem taxa? Claro que tem taxa de juros. Claro que tem o custo. Tem o custo dos bancos custodiantes, tem o custo da empresa que vai fazer a administração, tem o custo da assessoria jurídica que precisa para o fundo, tem o custo da auditoria do fundo, tem o custo do gestor do fundo. Tudo isso são custos acumulados que vão se retratar como se fosse uma taxa de juros. Então, quanto que vai custar essa operação para a prefeitura? Eu só posso autorizar, ou acho que qualquer um dos vereadores aqui, se tiver o mínimo de responsabilidade, autorizar ao executivo a fazer uma operação, desde que você saiba quais são as condições dessa operação financeira. Você não pode autorizar uma coisa no escuro, que você não saiba qual é o custo dela. Porque nós sabemos que a taxa Selic hoje está em 13,25. Aliás, o Copom está reunido agora para reavaliar a taxa. Provavelmente, dizem que pode subir ou ser mantida. Vereador Sérgio, está nos jornais hoje que o primeiro trimestre ou quadrimestre, eu não sei, que o Banco Itaú só ganhou 5 bilhões e 700 milhões em 3 meses. Só isso. Então, vereador Zezito, nós precisamos partir disso. A taxa Selic é 3,25. O BNDES tem linhas para municípios em torno de 10% ao ano. Então, isso aqui, para atrair investidor, vai custar menos que isso? Aí a pergunta, por que não buscar um canal convencional de financiamento, como a Caixa Econômica, como o BNDES, e fazer uma operação dessa? Que é, a princípio, nebulosa, porque a gente não sabe qual é o custo dela. E outras coisas importantes, muito bem colocadas aqui pelo jornalista. Fala assim, ó, por um lado, o município ganha, porque ele pega o dinheiro à vista. Por outro, ele perde, porque ele abre mão de receitas futuras e compromete gestões futuras. Quem vem depois vai ficar comprometido, porque o que vier lá na frente é para pagar o que foi antecipado agora. Aquele dinheiro já vai ficar reservado, garantido para pagar essa cota. Então, são situações que nós precisamos avaliar com muito cuidado, né? Porque uma dívida de 1 bilhão e 400, e o secretário afirma aqui que nós vamos receber em torno de 50 a 100 milhões, entre 50 e 100 milhões, como vereador, como alguém disse aqui, um deságio, Vossa Excelência mesmo, né? E 95%. Né? Então, precisamos, vereadores, de fato, debruçarmos nisso. Inclusive, eu acho que é de muito bem-vinda uma outra discussão, um outro grupo de pessoas que vem aqui na próxima terça-feira, como foi dito pelo vereador Gandini, para que possa ser feito um contraponto, uma vez que entendeu-se que as pessoas que vieram aqui na terça passada seriam pessoas, em sua maioria, contrárias à operação. Pessoas que pudessem justificar o lado positivo da securitização, da ideia, né, de securitizar. Então, eu acho que é bem-vindo, devemos fazer esse debate, e só depois de esgotar todo esse debate que a gente deverá votar. Eu quero aproveitar os 3 minutos finais, vereador Zezito, para poder trazer aqui um assunto muito importante para essa cidade. Um assunto que eu venho tratando há muito tempo, que é a questão da coleta de resíduos. Inclusive, ontem isso já veio a público, mas nós já estamos tratando disso há muito tempo. Em 2011, foi feito um termo de compromisso ambiental do TCA, em que a prefeitura ela se comprometia a cumprir certas exigências feitas pelo Ministério Público. Eram 16, vereador, 16 itens. Dos 16 itens, somente uma foi considerada cumprida, 3 encontros vencidas e 12 pendentes de validação.
E dentre estas, vereador Bolão, importante, Vossa Excelência ouvir o que eu vou falar. O TAC, feito pelo Ministério Público da Prefeitura em 2011, ou seja, na época do prefeito Coser, que até hoje continua pendente, começou lá, e foi assinado em abril de 2011, teria 30 dias após o Executivo teria 30 dias após a assinatura desse termo, para encaminhar para a Câmara de Vitória, cópia do TCA firmado, dando ciência das ações e prazos assumidos, e esse item até hoje não foi cumprido, nem lá, nem agora. Então, só isso aí já enseja o descumprimento da lei. Esse TCA trata de quê, vereador? Trata do plano de resíduos sólidos que o município tinha que implementar e até hoje não implementou. Então, desde 2011 foi destaque. Em 2012, nós fizemos a lei que obriga a coleta seletiva em toda a cidade de Vitória. O prefeito Cosi tinha 6 meses para implantar, que seria o término do seu mandato. Ou seja, o prefeito atual de São Rezende deveria entrar e implantar a coleta seletiva. Tem 2 anos e 4 meses se passaram e até agora a coleta seletiva não iniciou. Isso vem causando um transtorno enorme na cidade. Por quê? Porque o resíduo sólido está sendo coletado, está sendo levado lá para a SENSE, as associações da Maria Vescamar não dão vazão, e esse material está sobrando. Diante dessa sobra, Vossa Excelência lembra-se muito bem que nós aprovamos aqui nessa casa, na gestão anterior ainda, autorizamos o município a comercializar esse excedente. Eu queria fazer uma pergunta a Vossa Excelência, se Vossa Excelência tem conhecimento. O custo, com relação à coleta desse material seletivo, ele é mais caro? Ele é mais caro que a coleta convencional, sim, é mais caro, vereador Bolão. E me consta, através de denúncias que eu não posso comprovar ainda, mas que esse material está sendo descartado junto com o lixo comum para o aterro sanitário, lamentavelmente. Não recebi denúncias nessa direção, mas ainda não tenho como comprová-las. Se alguém souber de alguma notícia sobre isso, favor me informar. Gostaria muito de saber se aquele sacrifício que os moradores estão fazendo de separar os seus resíduos em casa está sendo misturado pela prefeitura por falta de condições de segregar e comercializar. Na verdade, vereador, só para complementar, nós temos 2 custos. Para poder coletar o material, e o segundo vai descartar, ou seja, são 2 custos para o material. Tá. E, por último, vereador Bolão, hoje nós fomos fazer uma visita lá na Marive, e a situação na Marive é precaríssima. Já teria que ter, num dos compromissos do município, era adequar as instalações das 2 associações, que seriam colocadas lá no galpão da SENSE, ainda prometido no primeiro semestre da gestão do prefeito pelo então secretário Alex Mariano. Já são 2 anos e meio quase, falta 1 ano e meio para o prefeito finalizar e nada foi feito. E aí a Marive e as Camais estão lá mal instaladas. Hoje, vereador Marcelão, um depoimento triste, falando que 8 dias, nos últimos 8 dias, a Marive foi assaltada 6 vezes. Em 8 dias, 6 assaltos. Eles estão tendo que dormir lá, passar a noite lá. Chegamos lá hoje, encontramos com 6 residentes de medicina da MESCAM, fazendo uma palestra para eles, pelo alto índice de hipertensão dos catadores, causado pelo alto índice de estresse da situação terrível que estão passando lá. Então, concluindo, era isso que eu queria falar, nós precisamos cobrar a realização desse TAC o mais rápido possível. Obrigado, vereador Sergião Magalhães. Próximo vereador Luiz Paulo Amorim, com tempo de 10 minutos.
Senhor presidente, vereador Rogerinho Pinheiro, vereadores presentes e todos presentes aqui nessa sessão. E aqueles que nos acompanham também pela internet. O ano que vem será um ano de eleições municipais e muito tem nos chamado a atenção essa questão da reforma política. Alguns pontos ainda estão indefinidos, que certamente vem preocupar aqueles que porventura estarão disputando a eleição no ano que vem. Eu queria acusar aqui a presença do nosso presidente do CPV, Robinho da Ilha. Seja bem-vindo. E o advogado André Moreira lá, meu colega de profissão. Também o advogado André Moreira, seja bem-vindo. Obrigado aí pela presença. Então, nessa reforma, hoje nós temos no nosso país 32 partidos políticos. Quer dizer, uma letrinha de nomes. Desses 32 partidos, nós podemos ver que no Senado somente 15 estão representados, ao passo que na Câmara Federal temos 28 representações desses partidos. E com essa questão da proibição de se coligar, a gente tem visto que forçosamente alguns partidos já vão pensar na questão da fusão para se tornar mais robusto. Apesar que o PSB é um partido já que tem uma robustez grande, e assim também como o PPS, mas tem a mesma ideologia, a mesma linha política, vão se fundir, o andamento está bem evoluído, né? E certamente essa fusão ela trará uma condição bem grande ao novo partido. Esse novo partido, que poderá ser o PPSB 40, ele ficará como a quarta força política, seja no Senado como na Câmara Federal. No Senado ainda incorre na condição que alguns senadores que apontam a condição de passar para esse novo partido, ele passaria a ser o terceiro partido da força no Senado. Então, a gente acredita que essa nova reforma, essa reforma política, ela trará enorme benefício. Hoje nós temos partido, tem 3 partidos aqui: Partido Trabalhista Nacional, Partido Trabalhista Brasileiro, Partido Trabalhista Cristão. Então a gente tem quase certeza que o estatuto desses partidos estão praticamente equivalentes. Por que não tantos partidos com a ideologia semelhantes não estarem se unindo? E com certeza, se a gente tiver menos partido, mas com a condição bem mais favorável, a gente vai ter uma condição melhor para oferecer para o eleitor, que hoje são tantas siglas que o eleitor até se perde. Vereador Luiz Paulo. Ei. Queria cumprimentá-lo pela reflexão, a importância, o reconhecimento da importância de uma reforma política. E começo hoje a levantar a minha voz dentro desse novo partido que se inicia pós-fusão, que se iniciará, para que o nome de Vossa Excelência seja do nosso líder em nosso plenário. Acredito na sua experiência política, um nome equilibrado que nos permitirá a renovação dos mandatos do espaço político que temos hoje. Obrigado, vereador. Hoje a gente tem, em nosso estado, ficaremos com 4 deputados. A Câmara de Vitória passará a ter 5 vereadores. 5. É lógico, pode perder alguns vereadores, mas perder alguns nomes importantes, mas a gente, com certeza, lá estarão trabalhando para que todos permaneçam e todos possam fazer com que esse novo partido venha ficar nesse engrandecimento. Deputados federais teremos 45 senadores, 9 senadores. Então será um partido, com certeza, bem robusto e que será uma opção também para as novas eleições para presidente da República.
Dito isso, eu quero passar para um outro tema aqui, que é o movimento Maio Amarelo, Atenção à Vida. Hoje, uma grande preocupação que se tem é com relação a esse trânsito tão violento que tem causado tantos acidentes, não só no município, no estado, mas em todos os países. Nós temos aqui uma verdadeira epidemia nesse trânsito do nosso país. O ano de 2014, a Polícia Rodoviária Federal, ela computou 7.454 acidentes, sendo desses 256 vindo a óbitos. E veja bem, um número aqui que nos assusta. As rodovias estaduais, vereador Bolão, só nesse ano de 2015, nos primeiros 4 meses, estadual do Espírito Santo, que eu quero dizer, já computam, dados aqui do Departamento de Trânsito da Polícia Militar, 7.197 acidentes. Isso com 1.657 vítimas, sendo desses 1.657 vítimas, 35 sendo fatal. Quer dizer, a gente vê que a violência, ela impera no trânsito. E isso tem provocado, não só, além das perdas que ocorrem das famílias, das pessoas, um acúmulo de 80% das vagas do hospital sendo ocupado por vítimas de trânsito. Então, acho que deve haver uma reflexão e fazer um profundo investimento na educação. Multar é a solução? Talvez seja uma das soluções, mas o ideal é que as pessoas passem a ter consciência da sua atuação no trânsito. E isso aí, com certeza, essa educação ela deve ser levada para a sala de aula, ainda quando o aluno lá no primário, mostrar, fazer do aluno um ser consciente, para que ele possa estar reproduzindo no dia a dia e para que a gente possa fazer um trânsito mais humano, um trânsito mais tranquilo. É lamentável a gente ver uma condição tão absurda no trânsito, vereador Sérgio. A gente vê 7.000 acidentes em 4 meses em nossas estradas estaduais. Isso aí traz uma tristeza absurda para nós. Parte, vereador. Pois não, vereador. Vereador, algumas avenidas da cidade, já foi sugerido aqui para alguns vereadores, como Fernando Ferrari, Dante Michelini e outras demais na cidade, que o prefeito possa botar uns radares, né? Que é um negócio que organiza a questão da velocidade, já foi comprovado isso. Mas até agora a mudança está em cima do caminhão e não desceu ainda. Senhor vereador, Pois não, vereador. hoje também nós tivemos a notícia, né, do acidente lá no Tancredão, o senhor relatou aí? Aonde? Naquela pista que passa dentro do Tancredão, dentro do Sambódromo, aquela pista branca, aquela pista é altamente escorregadia. O cara derrubou 2 postes ali hoje, vereador. E já vários acidentes aconteceram ali no Sambódromo, porque aquela pista é muito escorregadia. Inclusive as pessoas escorregam ali durante o carnaval, passaram várias cenas na reportagem, o cara quebrou o braço lá sambando. Então aquela pista ela precisa de para o carro rodar ali, de um preparo para que diminua o nível de deslize ali na pista. Que venha ter maior atrito. Agora, vereador Marcelão, eu acho importante as instalações dos radares, mas o fundamental é que a gente possa fazer com que esses motoristas tenham consciência de trafegar de forma humana. Não adianta simplesmente colocar radar e a gente vendo pessoas inconsequentes passando. Outro dia mesmo um radar registrou a velocidade de 180 km. No sábado, nesse feriado, tivemos um acidente que vitimou 3 pessoas próximo do Yahoo, numa pista tão tranquila.
a pessoa avançou, passou por cima do canteiro, atingindo o outro, arrancando o teto do carro. Então, essa violência que está imperando, ela é muito grande, a tolerância hoje está muito pequena. É necessário que as pessoas dirijam com amor, façam do carro o uso para transporte, não como uma arma. Muito obrigado, vereador presidente. Obrigado, vereador Luiz Paulo Amorim. Encerrado o grande experiente, a presidência agora solicita o registro da presença para a abertura da ordem do dia. Devani, bota pro samba. Ô, Luiz Paulo, vai botar? 1, 2... Vereador Devani Ferreira, vereador Namicheque, vereadora Neuzinha, vereador Wanderson Marinho, vereador Zezito Maio. Mas o Rogério não vai estar com o presidente? Pode. O presidente vota? O presidente vota? Havendo quórum, nós vamos dar início à ordem do dia. O primeiro projeto é o veto total, projeto número 167/2014, contido no processo número 5007/2014, de autoria da vereadora Neuzinha de Oliveira, que declara o samba patrimônio cultural e material no município de Vitória. A Comissão da Constituição e Justiça, pela manutenção do veto. A discussão e encaminhamentos encerrados, a matéria em votação. Sim, mantém o veto, não rejeita. Espera aí. Já foi liberada a votação. Foi liberada a votação? Muito. Não. Rogerinho, não. Não deixa o samba morrer. Quem sabe esteve? Vinícius Simões. Eu agradeço aos préstimos do vereador Parei que o Devani está votando aí. Rogerinho. E proclamo o resultado: 2 votos sim, 8 votos não, 2 abstenções. Derrubado o veto. Aprovado o negócio. Projeto de lei. Senhor presidente, pela ordem. Quer justificar o voto, excelência? Eu gostaria de justificar o voto, primeiro agradecendo a todos os vereadores, né, compreendendo os vereadores que não votaram na matéria, parabenizando os presidentes de escola de samba que estão aqui presentes, né, o Edivaldo Teixeira, presidente da Unidos da Piedade, o Alessandro Santos, presidente do Pega no Samba, o Alex, o Wesley Denadai, diretor de harmonia do Pega, o Alessandro Souza, presidente da Novo Império, a Delma Lima Vieira, que é a porta-bandeira da Chegou o que Faltava, Disseu, ele é o blogueiro do Carnaval Capixaba, quero agradecer, de César, Eduardo Martins, vice-presidente das associações dos músicos da agremiações, o Barcelo, diretor de comissão do Carnaval da Liga, né, conhecido como Xará, Pedro Ribeiro, músico intérprete, e Danilo César também, que ajudou nessa movimentação. Eu quero agradecer mais a presença aqui do Robinho, presidente da liderança, né, dos presidentes do Conselho Popular de Vitória, a Thelma Rufino, também um baluarte do Carnaval, a todos vocês que torceram, aos vereadores que votaram, e parabéns, não deixa o samba morrer. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, eu queria, até para explicar... Presidente, justificar o meu voto. Dizer que essa sessão caiu 2 vezes, vereador Namicheque, porque é regimentar 4 vezes. É porque é regimentar, porque às vezes as pessoas pensam que derrubar a sessão é uma forma ilegal. Não é legal, é legal você estar no regimento. Eu votei, pô. E quando você não tem a maioria para votar, você pode fazer
essa forma de pedir aos companheiros para que se afaste do plenário, porque não tem o quórum suficiente, não tem como votar. Mas hoje nós temos certeza do voto consciente e por isso não deixa o senhor morrer. E o samba, para quem não sabe, o carnaval é a maior caricatura, né? E na folia o povo. Muito bem, velho. Vai. O povo é que manda. É que manda, né, companheiro? Isso aí. Vereador Devani, pode... Senhor presidente, só declarar o meu voto, que eu votei ali, meu voto não apareceu. Eu me abstive da votação, conversei com a vereadora Neuzinha, não tenho nada contra o samba, não sou contra o samba. Fui convidado várias vezes para participar de entrega de chave do samba, nunca compareci não por ser contra, pelo meu posicionamento que tenho, respeito os senhores, como sempre respeitei e como sempre fui respeitado. E o meu voto, infelizmente, não foi computado. Faço questão de deixar o registro. Não havendo mais quem queira justificar o voto, vamos ao segundo projeto. É o projeto de lei 371/2014. Presidente, nem presença eu consigo marcar, eu queria saber o que está acontecendo. Não consegui votar e não consigo marcar a presença. De autoria do vereador Reinaldo Bolão, dispondo sobre a colocação de assento nas farmácias e drogarias. A Comissão de Constituição e Justiça deu pela constitucionalidade, a Comissão de Mobilidade Urbana deu pela aprovação, maioria simples, em discussão o projeto do vereador Bolão. Senhor presidente, só queria apresentar a questão de ordem da passagem do projeto pela Comissão de Saúde. É regimental, segue o projeto. O que é aquilo ali, rapaz? Consulta o plenário sobre o requerimento do vereador Davi Ismael de que esse projeto necessite ainda de um parecer da Comissão de Saúde. Senhores vereadores que concordam com o requerimento do vereador, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. A Comissão de Saúde. Projeto de lei... Senhor presidente, questão de ordem. Preciso resolver o problema aí que eu estou falando para o senhor nem atenção me dá. Eu não consegui nem votar e não consigo agora registrar minha presença, presidente. Só um minutinho, vereador, por favor, deixa eu concluir. Fui sabotado, senhor presidente, fui sabotado quinta-feira, o senhor tem conhecimento, fui sabotado no evento que eu fiz, trouxe o coordenador nacional do meu partido de Brasília, esperei por 2 horas, não consegui resolver o problema do som lá no Nenel Miranda. E eu fui sabotado. Eu quero que Vossa Excelência, como presidente dessa casa, por gentileza, tome uma providência para que isso não se torne corriqueiro nessa casa. Um evento importante, agendado com antecedência, desapareceram com o microfone, não é culpa do cerimonial, mas eu quero que Vossa Excelência me dê uma resposta para que eu possa emitir essa resposta a esse coordenador nacional. Porque do jeito que as coisas estão indo nessa casa, não pode continuar, senhor presidente. Nós precisamos ter resposta à altura para que possamos também dar à população a resposta que a população precisa. Se nós estamos sendo sabotados, não é culpa de Vossa Excelência, tenho consciência disso, jamais Vossa Excelência iria fazer um papel tão chulo como esse, mas eu quero e exijo que Vossa Excelência tome uma providência para que isso não continue. Já passamos por isso nessa casa, em uma outra ocasião, isso volta a acontecer. Por favor, senhor presidente, desse jeito não dá. Agora eu não consegui nem votar e nem registrar. Conseguiu aí registrar minha presença? Várias máquinas aqui, eu não consigo registrar a presença. De repente estou sendo sabotado de novo. Acolhida a reclamação do vereador, vamos tomar as providências cabíveis. Como autor da matéria, gostaria que Vossa Excelência colhesse o parecer verbal da Comissão de Saúde e botasse o projeto em votação.
seria possível se o projeto estivesse sob regime de urgência, mas não está, excelência. Senhor presidente, hoje na Comissão de Finanças foi pego o parecer verbal dos membros. Isso aí é possível porque a matéria estava em pauta na Comissão de Finanças. Não tinha o parecer. O projeto de Vossa Excelência estava em pauta. Não tinha relatoria e foi pego o parecer verbal. Tantas vezes já foi pego aqui o parecer vereador, verbal eu da comissão. solicitei ao plenário, numa votação simbólica, o plenário acolheu que o projeto fosse encaminhado para a Comissão Não, vereador, de Saúde. O vereador Davi Ismael só levantou uma questão de ordem. E o senhor acatou a questão de ordem. Eu estou levantando outra questão de ordem, pedindo que o projeto, como autor da matéria, se colher o parecer verbal da Comissão de Saúde e botar o projeto em votação. Não foi colocado em votação, não, senhor presidente. Eu tomei o que o vereador Davi Ismael levantou como um requerimento que já se fez várias vezes aqui. Já se fez várias vezes, o procedimento é de rotina. O vereador levantou, é pertinente a reclamação, coloquei na votação simbólica. O projeto de Vossa Excelência não está em regime de urgência. Mas portanto, ele não pode. É pertinente também a minha solicitação, vereador. É pertinente, vereador. O regimento não, é só o senhor botar... não encontra guarida. O pedido de Vossa Excelência não encontra guarida regimental. Na regimental não tem nenhuma guarida regimental? Se tivesse regime de urgência. Olha, vereador, isso pode virar jurisprudência aqui, como de outras vezes, hein, vereador? Já é jurisprudência. O projeto não dá. Tantas vezes, vereador, Vossa Excelência sabe, tantas vezes alguém levantou. O projeto tinha que tramitar na comissão tal. Hoje dia 6 de maio... Solicita regime de urgência. O projeto? Vereador, estou pedindo uma questão de ordem pertinente. O vereador Davi levantou uma questão de ordem, senhor presidente. Eu já respondi, dizendo, Vossa Excelência não aceita. Colocando para Vossa Excelência que o projeto deveria passar pela Comissão de Saúde. Sim. Eu estou solicitando a Vossa Excelência uma questão pertinente também, que seja colhido o parecer verbal da Comissão de Saúde e coloque o projeto em votação. Eu não vejo nenhuma dificuldade com relação ao regimento interno, excelência. A mesma questão de ordem que ele está levantando, eu estou levantando. Só se dá parecer verbal. Tá bom, senhor presidente, tá bom. O senhor está certo. O regimento interno. Está certo. O regimento está certo. Sou eu não. O regimento está certo para alguns. Muda o regimento ou pede regime de urgência. Próximo projeto, vereador Reinaldo Bolão, 323, que institui o programa Panela de Barro, também se faz na escola. A Comissão de Justiça veio pela constitucionalidade. A Comissão de Educação pela aprovação. A Comissão de Finanças também pela aprovação. Maioria simples. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir o projeto, entra em fase de encaminhamento. Não havendo quem queira encaminhar o projeto entra em votação. Sim, aprova, não rejeita o projeto. Tem mais um. Vereador Devani, vereador Luizinho, vereador Marcelão, vereador Rogerinho, vereador Sejão, vereador Vinícius. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Rogerinho, vereador Sejão. Vou encerrar a votação. 10 votos sim, nenhum voto não, o projeto aprovado. Pela ordem. Pois não, vereador? Requerimento verbal a Vossa Excelência que encaminha para o meu gabinete a ata e solicito esta aqui que coloque essa posição do presidente com relação à solicitação desse vereador. E solicito que Vossa Excelência encaminhe para o meu gabinete a ata e audiovisual para esse gabinete do vereador. Ok, vereador. Ô, Bolão, são duas coisas diferentes. Projeto de lei número 1/2015, de autoria do vereador Devani. Então, leve isso aqui, então. Puta que pariu.
Senhor presidente. Pois não? Senhor presidente, por favor, eu gostaria de pedir vista desse projeto. Consulta plenário, não havendo quem se posicione de forma contrária, o adiamento determina o adiamento da peço que mande para o meu gabinete. Da discussão. Ô, Devani, tirou? O que é, Devani? Devani, tirou? O projeto, então, entra em adiamento por 5 sessões de discussão, inclusive. Obrigado, senhor presidente. Vereadores que aprovam, pelo menos como estão aprovados. Não entendeu o que você pediu para mandar para o Esgotada a pauta de hoje, a presidência vai encerrar a sessão, antes, porém, convocando seus vereadores para a próxima sessão, amanhã, no horário regimental, às 16 horas. Está encerrada a sessão.